Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, aos estudos que estamos fazendo na nossa apostila do nosso curso de Espiritismo. Hoje nós vamos começar a falar, na aula 18, sobre o espírito velho. Então, a gente vai falar um pouco da importância do espírito velho na progressão dos mundos, né, do trabalho, das tarefas que eles realizam, e a gente vai falar um pouco das características, né, do espírito velho, que diferencia o espírito velho do espírito mediano de evolução, do espírito novo, e mais algumas coisas. Então, para quem tem a apostila, nós estamos na página 59, e quem vai começar a leitura para nós hoje é a Liliane. Vamos lá, Liliane, por favor. A futura transformação da Terra em mundo de regeneração. O planeta Terra é considerado um mundo de expiação e provas e continuará a sê-lo durante muitos séculos vindouros. Todavia, é necessário considerar as metamorfoses que os espíritos co-criadores promovem nos mundos, a fim de que venham evoluir espiritualmente, passando a nova fase de progressão espiritual, tal como aconteceu no planeta Terra quando mudou de mundo novo para um mundo de expiação e provas. No estágio espiritual de mundo de expiação e provas, em que a Terra se encontra, convivem harmoniosamente no planeta espíritos novos, espíritos de mediana evolução e espíritos velhos. Este fato permite concluir que, para promover o progresso geral dos habitantes de cada mundo da criação de Deus, em certo período de sua evolução, pode se tornar necessário o enxerto de espíritos um pouco mais evoluídos, trazidos de mundos mais adiantados para outros mundos menos evoluídos. Segundo tal acontecimento, foi observado em nosso planeta em tempos passados. É ainda necessário ressaltar que um mundo de expiação e provas, passando por uma fase de transição tal qual a Terra se encontra, ocorre intensa transmigração dos espíritos de mundos mais elevados, a fim de acelerar as transformações planetárias e o processo de evolução espiritual do planeta ocorrer em menos lapso de tempo. Em um mundo de expiação e provas, o mal sobrepõe-se ao bem, mas no mundo de regeneração, embora continue coexistindo o bem e o mal, o bem predominará sobre o mal, até que todo o mal seja extirpado do planeta. Quando ocorrerá nova elevação espiritual, ele passará a mundo ditoso ou mundo feliz, onde o mal não mais existirá. O planeta Terra está se transformando em mundo de regeneração e os indícios são inconfundíveis, indicando que estamos em fase de transição na fase terminal. Entretanto, a natureza não dá saltos e a transição não é brusca. A mudança não será perceptível pelos habitantes, mesmo porque a fase inicial como mundo de regeneração será caracterizada como fase de transição, onde conviverão espíritos de mundo de expiação e provas e espíritos de mundo de regeneração. Em nova etapa de mudança, ainda de transição para o mundo de regeneração, os espíritos de mundo de expiação e provas continuarão encarnando no planeta, agora como espíritos de mundo de regeneração iniciante, criando oportunidades para que permaneçam no planeta e passem a usufruir da vantagem da transformação planetária. Somente aqueles que recalcitrarem e que se mostrarem refratários ao convite de progresso espiritual não poderão permanecer no planeta. Assim, daqui para frente, no decorrer dos tempos vindouros, nas movimentações da transformação do nosso globo terráqueo em mundo de regeneração, os habitantes que, infelizmente, continuarem renitentes, ruins, perversos e que não quiserem aprender as leis de nosso Criador e não procurarem segui-las, serão levados para outros mundos novos,
à semelhança do que aconteceu com boa parte dos habitantes dos planetas de sistema de Capela e outros mundos, que foram trazidos para cá, no passado, na metamorfose que ocorreu no planeta Terra, quando era mundo novo e passou para mundo de expiação e provas. É necessário ainda ressaltar que os fluidos que envolvem um planeta, provenientes da espiritualidade superior, são sempre de um planeta imediatamente superior. Assim sendo, mundo de expiação e provas receberá fluidos de mundo de regeneração, sendo mundo de regeneração, receberá fluidos de mundo ditoso, e assim sucessivamente. No período de transição em que a Terra se encontra, passando de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, na fase terminal de transição, ela já está recebendo fluidos de mundos ditosos. E nessa situação, é necessário considerar que, se o planeta está passando por intensas transformações e já possui condições para absorver fluidos de mundos ditosos, a população do planeta Terra continua sendo espíritos de mundo de expiação e provas, com toda a equipagem humana, perispírito, duplo etéreo e corpo canal, de mundo de expiação e provas, ocorrendo sensível incompatibilidade de absorção de fluidos. Esse fato provocará inúmeras doenças e perturbações. Por esses motivos, os habitantes do planeta devem procurar acreditar em Deus, seguir as leis divinas e melhorar cada vez mais as suas condições gerais, a fim de que aqui permanecerem com saúde, estado saudável e também para não serem levados para os mundos novos, mais atrasados do que o nosso nos tempos vindouros. Legal, Liliane, obrigado, viu? Gente, para dar uma resumida em tudo isso aqui que a Liliane disse, a parte mais importante é assim, a gente entender esse momento que nós estamos passando. A nossa apostila, essa parte é como se fosse um retrato do nosso momento agora. Nós, habitantes do planeta Terra, né, estamos aqui, que a Terra é um planeta de provas e expiações, e estamos nesse momento de transição para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração, como o mundo de provas e expiações, o bem e o mal, eles coexistem. Mas o que acontece? Num planeta de provas e expiações, nós temos, pelas nossas provas e expiações serem muito pesarosas, nós temos a tendência de achar que tudo que nos acontece é como se fosse castigo de Deus, como se fosse uma punição. Eu tenho que reencarnar porque eu errei muito em outras vidas e eu estou reencarnando como uma punição, como um castigo de Deus. Quando nós estamos num planeta de regeneração, nós temos que também continuar nos nossos acertos perante as leis de Deus e perante o próximo a quem nós cometemos a falta. Porém, vai ser feito de uma maneira um pouco mais harmoniosa. Não vai ser tão pesaroso quanto um planeta de provas e expiações. Então, aí a gente vai ter, num planeta de provas e expiações, do planeta de regeneração, justamente a sensação de quê? Que a gente está fazendo, na verdade, um reajuste. Então, vai ser uma coisa feita de um jeito mais leve. E aí, como a nossa apostila falou, o bem num planeta de regeneração, ele prevalece ante o mal, justamente por causa disso. A gente tem muito essa impressão de que o mal ele prevalece sobre o bem num planeta de provas e expiações, justamente por esse momento e tudo que acontece à nossa volta ser muito mais pesaroso, né? Até mesmo pelo estágio espiritual de nós, habitantes aqui de provas e expiações, acaba causando isso. O interessante, o que a nossa apostila está falando, e aí entra o nosso assunto de hoje, sobre o espírito velho, é que o espírito velho ele tem um papel assim, fundamental no desenvolvimento, nesse processo de transição do planeta. Já estão reencarnando espíritos velhos, né, daqui mesmo, do planeta Terra, e estão vindo espíritos velhos de outros planetas. Quem acompanha os trabalhos lá da nossa casa, principalmente de domingo, percebe muito isso. E até a gente comentou, né, em aulas passadas, que legal que a nossa casa ela é referência para esses espíritos que estão vindo de outros planetas. Eles estão vindo para cá, procurando a nossa casa, que serve até como um porto seguro para eles poderem chegarem aqui, se ajustarem, né, ficarem um tempo, receberem as informações das quais eles precisam para ir diante eles começarem o trabalho deles, ou reencarnando aqui com a gente, ou lá na espiritualidade.
O que também acontece, a gente tem estudado, a gente falou isso em aulas passadas, existe uma força contrária a isso, né? Porque, assim, não é porque assim, Deus quis e assim vai ser, a gente vai se transformar num planeta de regeneração, porém existe, vamos falar assim, né, para ficar mais fácil o entendimento, existe uma força do mal contrária a isso. Por quê? Porque, como a nossa apostila falou, aqueles que não se adaptarem, né, ao seu nível moral e até energeticamente, como a gente vai falar aqui daqui a pouco, vai ter que ir para um outro planeta de provas e expiações, que pelas informações que nós temos agora, lá só tem vegetação neste momento. Então imagina para esses espíritos que estão aqui, tanto encarnados como desencarnados, terem que ir para um planeta onde lá vai ter que construir umbrais, vai ter que construir cidades más, como a gente estudou, onde você vai ter que pegar uma pedra e esfregar na outra para criar fogo, como foi há anos aqui atrás, há bilhões de anos atrás. Imagina para esses espíritos terem que ir para um lugar desse. Então não é todo espírito que está feliz pela transformação do planeta. Então tem muitos espíritos que estão tentando, pelas forças que ele tem, a inteligência que ele tem, com as ferramentas que ele tem, fazer esse serviço ao inverso, ao confrontar isso. E até a gente conversou sobre isso, é muito a razão dessa confusão que a gente tem mental, e a gente vai até falar sobre isso um pouco mais na frente na aula de hoje. Então, esse é bem um retrato do que está acontecendo. Mas o planeta ele vai se transformar num planeta de regeneração. Quando a nossa Priscila falou, é um processo lento. Por quê? Nada na natureza dá saltos. Tudo obedece a um estilo de sequência. É de passo em passo, vai devagarinho. Mas está se transformando, principalmente com a vinda e a reencarnação desses espíritos velhos que vão ajudar nessa transição. E uma outra coisa que a Liliane acabou de ler aqui para a gente é essa incompatibilidade de energia. Por quê? Isso é um outro motivo desses espíritos não conseguirem mais ficar aqui no orbe da Terra. Porque, como a nossa apostila falou, hoje nós somos planeta de provas e expiações. Aí a gente recebe fluidos de um planeta de regeneração. Nessa transformação, a gente vai começar a receber fluidos desses mundos felizes. E para os espíritos que ainda são de provas e expiações, é incompatível a energia. Ao invés de ajudar, acaba perturbando ainda mais. Então, eles vão ter que, sim, ir para outros lugares. E para os espíritos que estão desencarnados, quem percebe lá o trabalho, principalmente no domingo, tem vindo os espíritos que, né, velhos, mas que estão, neste momento, fazendo esse trabalho, digamos assim, mais para o mal, receberem informações tipo assim, né? Ou você ajusta esse trabalho que você está fazendo mais próximo para um planeta de regeneração, ou se não, você vai ter que ir para um planeta de provas e expiações. Então, muitos desses espíritos que realizam esse trabalho estão indo lá na nossa casa, a espiritualidade está chamando para ir lá, para receber essas instruções, para ajustar esse trabalho, para que seja mais próximo de um planeta de regeneração, para que eles continuem no orbe, porque senão também eles vão ter que mudar para um planeta de regeneração, um prova de expiações. Então é assim que está acontecendo, é esse o processo da qual nós estamos vivendo. O nosso trabalho é o quê? O máximo que a gente puder seguir as leis de Deus, podendo se ajustar mesmo com os nossos defeitos, procurando fazer o bem, a gente vai se ajustar mais próximo do que vai ser um planeta de regeneração, mais próximo das leis de Deus. E mais benefícios a gente vai ter. Será que a gente não vai querer também reencarnar num mundo melhor, quando numa próxima encarnação já ser aqui um planeta de regeneração, já ser um mal bem menor do que e essas nossas provas, essas nossas expiações, esses nossos acertos perante as leis de Deus serem feitos de uma maneira mais suave, mais leve, mais realmente voltados como um aprendizado? Todo mundo vai sair ganhando. Depende da gente, né? O convite está feito, como Jesus lá falou, muitos chamados, poucos escolhidos. Então, os chamados estão sendo feitos a todo momento, a toda hora. Vai da gente aceitar ou não. Mas esse é o momento que a gente está passando. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo certo? Mesmo? Tá bom. Inês, vamos lá. Vamos começar a falar dos espíritos velhos. Os espíritos velhos representam o mais elevado estágio espiritual. Os espíritos velhos que habitam o planeta Terra são provenientes de duas origens, ou são originados dos espíritos mediana evolução que vem progredindo em nosso mundo Terra e atingiram o estágio evolutivo espiritual de espíritos velhos, ou são espíritos velhos
provenientes de outros mundos. O espírito velho possui muita inteligência. Entendida, está como o acervo de conhecimento empírico e intelectual armazenado na memória e desenvolveu grande quantidade de qualidades morais. Já possui estrutura psíquica integralmente formada. Os sensos ligados à razão estão plenamente desenvolvidos e utilizados em grande quantidade, indicando intenso uso do intelecto. Os sensos morais ou sensos da razão, ligados à moralidade, além de existirem em grande quantidade, foram refinados e sublimados, indicativo de maior estágio evolutivo e espiritual. Muito bom. Legal, Inês, obrigado. Obrigada. Vamos revisitar uma coisa que a gente viu lá do espírito de mediana evolução. Aqui no antepenúltimo parágrafo, nossa apostila está falando, a Inês leu para a gente aqui, já possui estrutura psíquica integralmente formada. O que a gente estudou lá no espírito de mediana evolução? A nossa estrutura psíquica é formada pelo espírito, energia, não tem forma, o perispírito, que dá essa forma a esse espírito, a essa energia, que faz a ligação ao nosso corpo físico. Então, a nossa estrutura psíquica é formada por esses três elementos. É através do nosso cérebro físico que o espírito ele manifesta os seus desejos, e através do nosso cérebro, ele registra esses desejos, essas vontades, e transmite para o nosso corpo. E aí, o que a gente estudou lá? O espírito de mediana evolução, o que ele está fazendo? Ele está procurando adquirir os conhecimentos, os ensinamentos do Cristo, trazendo para o consciente, para que ele possa trabalhar melhor, para que a gente está trabalhando a nossa mediunidade, para que a nossa mediunidade seja mais equilibrada, para que a gente absorva melhor os ensinamentos e as inspirações que vêm da espiritualidade do bem. E é para quando a gente tirar aquelas informações que estão guardadas lá no nosso porão, lá no nosso inconsciente, ele justamente passar por esse aprendizado que a gente está fazendo, para que a gente possa tomar uma decisão melhor, mais consciente nos dias de hoje. O que nossa apostila falou lá do espírito mediano evolução? Esse caminho ainda está em formação, a gente ainda está aprendendo, a gente está trazendo esses ensinamentos para nós. No espírito velho, já não. Esse caminho já está pronto. Ele já tem esses conhecimentos mais formados no consciente dele, ele já está mais preparado para isso. Justamente porque, como a nossa apostila está falando no último parágrafo, os sensos morais, os sensos da razão ligados à moralidade, além de existirem em grande quantidade, foram refinados e sublimados, indicativo de maior estágio evolutivo espiritual. Através das sucessivas encarnações que esse espírito teve, ele foi formando esse caminho, e para ele, nesse momento, esse caminho já está pronto. Agora a pergunta. A gente acabou de ler isso aqui. De acordo com o que a gente leu, a gente pode afirmar 100% que o espírito velho é um espírito evoluído moralmente? O que vocês acham? Eu acho que não. Quem dá mais? Não sei, eu acho que... Eu acho que sim. Tá bom. A Liliane acha que sim. Alguém mais? Eu acho que nem não é mais tanto, opinião? ele pode vir de outros mundos, mas não é tão, sei lá. Bom, acho que não. Vamos explicar aí, Marcelo. Tá, não. Vamos continuar a leitura, mas já adiantando, a Inês está certa, ó. Não podemos afirmar 100% e a gente vai entender por quê. Foi o que eu li aqui, eles podem vir de outros mundos, mas quer dizer que eles são mais evoluídos. A gente vai entender o porquê. O porquê que a gente não pode falar que 100% dos espíritos velhos são espíritos moralmente evoluídos. Então vamos falar um pouco da situação deles aqui, ó. A gente está na página 60, para quem está na apostila, quem tem a apostila física. Os espíritos velhos podem encontrar na situação de espíritos puros, bons espíritos, ou espíritos imperfeitos, segundo a classificação de Allan Kardec. Esses espíritos apresentam características diferentes dos espíritos novos e dos espíritos de mediana evolução espiritual, dependendo do seu estágio evolutivo. Os espíritos velhos mais evoluídos são calmos, pacatos, tranquilos, pacientes, tolerantes e compreensivos. Não gostam de se exibirem. Ocupam por naturalidade cargos e funções de grande projeção, mas não experimentam a necessidade de aparecerem, de se exibirem. A grande maioria está no anonimato.
A gente vai comentar isso lá na frente, tá? Levando-se em conta as condições em que se encontram os habitantes do planeta na atualidade, sem conhecerem as leis de Deus, das reencarnações e desencarnações, suas leis de causa e efeito, suas leis mediúnicas, suas demais leis imutáveis e instrutivas, amparadoras, orientadoras e iluminantes, acontecimentos ainda acrescidos pelos costumes sociais mundanos e ruins, chamados modernismo, sem fé em Deus e sem seguir as suas leis, que visam somente os interesses materiais, os gozos diversos, o bem-estar material, mesmo prejudicando os semelhantes, sem observarem a lei do nosso Pai eterno. Os espíritos velhos podem se envolver com a matéria ou se voltar para assuntos espiritualistas. Muitos se envolvem com a matéria e com assuntos espiritualistas. Outros assuntos místicos. Não conseguem viver sem ficar evoluídos com assuntos metafísicos transcendentais. Seu envolvimento com este ou aquele conhecimento transcendental dependerá da sua mediunidade estar ou não perturbada. Em algumas situações, criam sistema ou credos religiosos, de modo próprio, fundando novas religiões ou igrejas. Quando estão encarnados, são médiums possuindo mediunidade natural, podendo estar perturbada ou não. Normalmente está perturbada. Sofrem intensamente os efeitos da lei de causa e efeito, estando reencarnados ou desencarnados. Os espíritos velhos que acreditam em Deus e seguem as suas leis são úteis para si próprios e para os semelhantes e não causam problema para os espíritas resolverem nos tempos atuais. Possuem dons mediúnicos bem desenvolvidos e, como acreditam em nosso Pai Eterno, seguem as suas leis, são bons médios. A utilização da faculdade mediúnica dependerá do tipo de dom mediúnico que apresentam. Procuram ajudar seus semelhantes e estão sempre prontos para trabalhar com seus dons mediúnicos em favor do próximo, praticando o bem em todos os sentidos. Sentem-se muito bem gratificados pela oportunidade de fazer o bem aos outros. Diferentemente das pessoas formadas pelo espírito mediano evolução em diante, a mediunidade e o envolvimento com assuntos transcendentais fazem parte das suas ocupações e interesses, e se preocupam com a prática do bem. Por outro lado, aqueles que não seguem as leis de Deus sofrem intensamente os efeitos da mediunidade perturbada. Ana, continua lendo para a gente, depois no final a gente faz um comentário sobre tudo isso aqui. Quando encarnados, os que acreditam em Deus e seguem as suas leis estão vivendo com saúde, são sadios e fortes. São boníssimas mulheres e corretos homens, cumpridores de suas obrigações e sempre prontos para ajudar, amparar, instruir e orientar os semelhantes na fé em nosso Pai Eterno e no bem de ordem geral. Possuem dons mediúnicos bem desenvolvidos, alguns possuem vários tipos de dons. São bons médios, sempre prontos para ajudar, de conformidade com os dons que possuam. Não sofrem perturbação espiritual e nem estão sujeitos às perseguições espirituais, obsessões, fascinações, possessões, alienações mentais e os outros envolvimentos malévolos. Os que não seguem as leis de Deus têm constituição física doentia, vivem normalmente doentes, nem sempre são cumpridores de seus deveres e de suas obrigações. Possuem dons mediúnicos perturbados e sofrem intensos processos de perseguições espirituais, obsessões complexas, fascinações, subjugações, possessões, alienações mentais, inúmeros estados mediúnicos mórbidos, e são acometidos com várias modalidades de enfermidades materiais, de causa quase sempre de natureza espiritual, além de terem a sensibilidade mediúnica acentuada que os transforma em pessoas que sofrem de doenças efêmeras e dores repentinas, sem nenhuma razão aparente e que podem desaparecer sozinhas. Da mesma forma que surgiram, depois de causar bastante dor, sofrimento, perturbação e outros contratempos. Agora, quando desencarnados, os que acreditam em Deus e seguem as suas leis são classificados como espíritos puros ou bons espíritos.
Segundo a classificação de Allan Kardec, não são introduzidos nos umbrais e nem nas trevas. Transformam-se em mentores espirituais, atuando de conformidade com o seu estágio de evolução espiritual. Os espíritos velhos mais evoluídos são os mentores espirituais de maior elevação e normalmente participam das movimentações espirituais planetárias que realizam as transformações espirituais do planeta. São bons trabalhadores de Deus e do Mestre Jesus no mundo espiritual. Em muitos sentidos, conforme esses acontecimentos podem ser estudados nas obras da doutrina espírita, e em especial nas várias obras do espírito André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Também esses acontecimentos podem ser observados nas práticas mediúnicas do espiritismo, onde esses espíritos que realmente acreditam em Deus e seguem as suas leis são os boníssimos guias espirituais, anjos de guarda, espíritos protetores, mentores espirituais. E os espíritos superiores sempre prontos para amparar, ajudar, instruir e orientar, fundamentados nas leis do nosso Pai Eterno. Os que, infelizmente, estão vivendo sem seguir as leis de Deus são classificados como espíritos imperfeitos, segundo Allan Kardec. Nas piores situações, podem estar localizados nos umbrais ou nas trevas, onde assumem a função de líder e participam como mandantes do mal organizado. Causam perseguições espirituais aos outros espíritos, também desencarnados. Muitos provocam alterações no perispírito de outros espíritos, realizando muita maldade. São transformados em ovoides mórbidos ou em formas animalescas. Não são contratados pelos feiticeiros, pois não se apresentam para isto. No caso de se envolverem com feiticeiro, influenciam-no e o mesmo passa a lhes obedecer. Por dominação, costumam dominar outros espíritos desencarnados e mandá-los para fazer algo bom ou mal às pessoas. Podem promover dores e doença nas pessoas, atuam através de movimentações espirituais ou energéticas, que são as preferidas, por serem ignoradas pelas pessoas e pelos centros espíritas, sendo difíceis de serem desfeitas. Comumente, utilizam-se das movimentações dos ovoides mórbidos pelo pensamento, e em outras situações mandam auxiliares atuarem através de movimentações mediúnicas ou fluídicas, especialmente se os prejudicados são pessoas possuidoras de mediunidades enfermas, apresentando lesões kármicas. Os espíritos velhos que não seguem as leis de Deus costumam afirmar que não acreditam em Deus e nos trabalhos mediúnicos da doutrina espírita, além de raramente receberem tratamento pelas mediunidades, se apresentam no final dos trabalhos como mentores espirituais e envolvem os médiuns, trazendo belas e comoventes mensagens instrutivas, falando em nome de Deus e de Jesus, enganando a todos. Os espíritos velhos que não seguem as leis de Deus, juntamente com os espíritos de mediana evolução, que não acreditam em Deus e também não seguem as suas leis, representam os problemas mais difíceis para os espíritas resolverem. Os espíritos velhos caracterizam problemas bem mais sérios. Legal, Aninha. Obrigado, viu? Vamos dar uma resumida aqui na minha parte que eu li e na que a Ana leu, que é muito importante. E aí, trazendo a resposta lá daquilo que eu perguntei, né? Porque se a gente poderia dar 100% de certeza que o espírito velho é um espírito evoluído.
Eu vou trazer uma história que talvez vocês já tenham ouvido, ela está, se eu não me engano, no Velho Testamento, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já devem ter ouvido falar dela. A história de Lúcifer, que Lúcifer teria sido um anjo, né, lá, muito bonito, muito inteligente, e que um belo dia lá se revoltou com Deus, né, tal, e aí Deus pegou e jogou ele aqui para as profundezas da Terra. O curioso, entre parênteses, só dessa história é que o que parece que não presta no universo, parece que Deus joga para cá, né? Aqui parece ser o porão de Deus, né? Não presta, tem tanto lugar no universo, manda aqui para a Terra, mas tudo bem. Enfim, mas qual que é a moral da história? O que ele quer dizer ali? Talvez, gente, assim, uma das virtudes mais difíceis da gente conquistar, e até a gente conversou isso há dois domingos atrás, no Evangelho, junto talvez com o perdão mesmo, que Jesus lá ensinou, perdoar 70 vezes 7 lá, não esse nosso perdão que a gente perdoa aqui, mas deixa ele lá com Deus que ele vai se ver lá, ou eu não quero ver essa pessoa pintada de azul na minha frente, esse é o nosso perdão ainda, né? Então, para a gente conquistar o perdão que Jesus mesmo nos ensinou, é difícil. Mas uma virtude tão difícil quanto a gente conquistar, talvez seja a humildade. Porque para a gente conquistar a humildade, realmente a humildade, a gente tem que pegar o nosso egoísmo, tem que pegar a nossa vaidade, tem que pegar o nosso orgulho e descer praticamente a nível zero. O que acontece? Como a nossa Sheila falou lá no começo, esses espíritos velhos, naturalmente, eles se sobressaem nos locais aonde eles estão, justamente por eles serem mais inteligentes, por eles já terem aquela estrutura psíquica mais desenvolvida. Então, naturalmente, eles vão ocupar posições de destaque aonde eles estiverem, mais ou menos, mas eles vão geralmente estar no comando das coisas. Então, eles vão ser presidentes de ONGs, presidentes de grande companhia, vão ser Eles vão estar sempre. de repente, ou daquele conglomerado de pessoas. Então, esse espírito ele vai sempre se destacar. O problema é justamente isso, porque como ele está nessa posição superior aos demais, é onde geralmente vai ser alimentado a vaidade, o orgulho. É só a gente ver, é só a gente se deparar com o que a gente tem nos dias de hoje. De repente, vocês, mulheres daqui da aula, às vezes não tem, às vezes vocês não vão em festa, ou aniversário, casamento, qualquer coisa. Às vezes não tem aquela moça que se sente mais bonita do que as outras, por causa do vestido, ou por causa mesmo da beleza física. Ela não vai se sentir a mais bonita daquele local. Às vezes não tem uma pessoa, seja um juiz, advogado, sei lá, que ocupa uma posição assim, que às vezes precise dar uma satisfação, precisa prestar conta de alguma coisa. Quando ele é questionado, qual que é a primeira coisa que ele fala? Você pensa que você está falando com quem? Você sabe com quem você está falando? Então, por aí a gente tira uma base. Porque esses espíritos, muitas vezes, se sentem superiores aos demais. E muitas vezes eles são. Só o que a gente estudou na aula passada, que a gente conversou, aquilo que a gente tem de mais, qual que é o objetivo? A gente espalhar para as outras pessoas. Se eu sou uma pessoa inteligente, é para ajudar no desenvolvimento do local onde eu estou e ajudar as pessoas que estão à minha volta a desenvolver a inteligência delas. Se eu sou uma pessoa mais paciente, é ajudar as pessoas, a inspirar as pessoas nos momentos mais difíceis, serem um pouco mais pacientes, um pouco mais serenas. Se eu sou uma pessoa de fé, uma pessoa de coragem, é ajudar as pessoas a inspirar nesses momentos difíceis a fé e a coragem nelas. É esse o nosso objetivo. Mas esses espíritos, muitas vezes, por se destacarem mais do que os demais, eles se sentem superiores. E aí eles começam o quê? A fazer com que as pessoas que estão à sua volta ajam, trabalham em prol dos seus próprios interesses, não visando o interesse de um bem coletivo. Porque uma das missões dos trabalhos desses espíritos velhos é justamente ajudar na coletividade onde eles estão, justamente por eles serem superiores, vamos dizer assim, ter essa inteligência mais avançada, mais desenvolvida. Só que muitas vezes eles acabam sendo corrompidos, porque eles chegam no local e eles veem que eles dominam tudo ali. A gente pode dar 2 exemplos sobre isso, um para o mal e um para o bem. O para o bem talvez não se encaixe tanto, seja um pouco como o Lúcifer lá, porque o Lúcifer, na verdade, ele também não seria um espírito velho. Se a gente trazer para o paralelo aqui para o espiritismo, ele já seria um espírito co-criador. Ele já estaria num nível mais elevado, né? Mas a gente pode dar o exemplo, por exemplo, de Jesus. Imagina Jesus chegando aqui.
com a mediunidade que ele tinha toda desenvolvida, com o senso moral que ele já tinha, com a inteligência que ele já tinha, muito mais avançada e adiantada que qualquer espírito que estava aqui. Os doutores da lei, que seriam os espíritos mais inteligentes daquele momento ali, eles não conseguiam compreender o conceito de reencarnação. Imagina Jesus chegando num local desse. É que ele já era um espírito evoluído, mas ele poderia muito bem, com o magnetismo que ele tinha, com a inteligência que ele tinha, fazer todo mundo ali comprar uma briga para ele, todo mundo ia invadir lá Roma, tirar lá o rei de Roma, e ele sentaria num trono e ele mandaria no mundo lá. E a gente vê muita gente ainda hoje com essa vontade, né, de querer dominar o mundo, de querer dominar tudo. Então, por aí a gente já tem uma ideia. Olha que Jesus é um espírito evoluído, ele é um espírito co-criador. Mas trazendo um pouco para nós, para o nosso momento, vamos dar um exemplo mais voltado para o mal, do que aconteceu. É um exemplo forte, mas é o que aconteceu, né? Hitler, por exemplo. Hitler é um espírito velho, de mais inteligente, por mais que aquela aparência carrancuda que ele tinha lá, a fechada, era um espírito carismático, era um espírito que tinha um magnetismo muito grande e se aproveitou dessa superioridade que ele tinha para transmitir uma ideia, um conceito, uma vontade, e ele fez com que as pessoas que estavam ali acreditassem nisso. E isso, gente, é tão forte que mesmo depois de tudo que aconteceu, tem gente ainda que defende as ideias dele. Então, por aí. Talvez não apareçam, tal, mas se aparecer uma pessoa ali com um destaque que compre aí essas ideias, vocês vão ver que vai aparecer um monte de gente defendendo essas ideias também. Aí você percebe o quanto ele tinha de inteligência, de coisas boas, mas que foi, digamos assim, distorcido. Tinha uma propaganda dos anos 90, que é mais antigo, talvez lembre, se não me engano, do jornal da Folha de São Paulo. Eu não lembro exatamente o slogan, eu acho que informação era tudo, alguma coisa assim, não lembro. Que ele ali começava a contar como tinha sido a vida de Hitler, o que ele tinha feito. Então, ele tinha estudado, tinha feito caridade, tinha casado, tinha não sei o que, só coisa boa. Aí, no final, aparecia a foto do Hitler. Então, por isso a gente vê que esses espíritos velhos, alguns deles, não todos, lógico, muitas vezes, por ocuparem essa posição, eles acabam distorcendo o real propósito deles. Eles acabam se deixando corromper por aquilo que às vezes está muito fácil para eles, esse poder, né, muitas vezes que acaba corrompendo as pessoas. Lá no mundo dos maus, que a gente estudou lá, nas cidades más, tá cheio de espírito velho lá, justamente por causa disso, porque eles acabaram se desviando do seu propósito. E outra coisa, gente, quando esses espíritos, de repente, passam ali na corrente do médium nos trabalhos que nós estamos fazendo, se a gente não tem uma cúpula protetora, se o médium não está preparado, se tem um doutrinador, se o mentor não está ali do lado, esse espírito, ele dobra o pessoal, ele dobra o médium e dobra o doutrinador, tá? Pela inteligência que eles têm. Então, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar firme, porque senão... Eu até tive um caso recentemente lá de um irmão que passou pela mediunidade do Marcos, que eu juro para você, ele estava falando de um jeito que eu estava quase acreditando nele. Eu estava quase comprando a ideia dele que ele tinha sido injustiçado por tudo aquilo que aconteceu. É que aí o que aconteceu? O mentor lá, né, tá próximo e ele vai intuindo, e aí veio na cabeça, assim, né, de que, assim, você na verdade, escolheu esse caminho. Aí até eu lembro que eu comentei isso para ele, eu falei, olha, isso aconteceu com você, você seguiu por esse caminho, mas foi escolha sua. Ninguém mandou você para lá, ninguém sugeriu, ninguém obrigou você a fazer isso. Foi uma escolha sua. Aí ele parou para pensar e falou, realmente foi uma escolha minha. Mas assim, então vocês percebam a inteligência desses espíritos. Que aí é aquele negócio, ou a gente usa para o bem, ou a gente usa para o mal. Então, muitos desses espíritos acabaram vindo, se corrompendo e desviando do seu verdadeiro caminho. E muitos estão agora nas cidades más, usando a inteligência que eles têm, justamente para o mal, para os interesses dele, e muitos deles são esses espíritos que estão fazendo essa força contrária à evolução do planeta neste momento. Então, é bem o que a gente está vivendo agora. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou claro? Mesmo? Para mim, isso foi uma surpresa. Eles eram os nem todos. Pois é. Caraca. Nem todos. Você vê, eu dei um exemplo. Encarnado e tem desencarnado. Você vê. Tem os bons, né? Que aí a gente vai falar um pouco no que o Paulinho vai ler para a gente vai falar um pouco o que no Evangelho eles chamam de profetas, né?
Então, tem os bons profetas, os espíritos velhos, que vêm com essa missão de ajudar, né, um determinado grupo de pessoas, uma sociedade, ser esse caminho, ser essa luz, ser esse guia. Só que aí, muitas vezes, por eles terem esse poder, digamos assim, ter essa inteligência, eles verem que eles são superiores àquelas pessoas, eles acabam se corrompendo. Então, a gente vê por nós, né? A gente às vezes se corrompe, não fala, não tem aquele ditado popular? Queira conhecer uma pessoa, dê poder a ela? E é verdade. É um pouco isso que acontece. Acontece com a gente que é mediana de evolução e acontece com o velho também. Paulinha, vamos terminar? Vamos. Os espíritos velhos e a mediunidade. Todo espírito velho é médium. Entretanto, cada um apresentará o dom mediúnico mais adequado à atividade que terá de desenvolver ou mais apropriado às suas necessidades espirituais. É comum o espírito velho possuir mais de um dom mediúnico. A situação que apresenta, não materialmente, mas sim espiritualmente, dependerá de como viveu as encarnações anteriores. Se viveu bem e na atual continua seguindo as leis de Deus, terá mediunidade boa, podendo ser útil aos semelhantes. Se viveu mal nas encarnações anteriores, poderá na atual encarnação viver seguindo as leis de Deus ou não. Se a seguir, poderá ir ajustando a mediunidade até atingir um patamar suportável e tolerável. Se continuar não seguindo as leis de Deus, irá aprofundando a perturbação. Levando-se em conta as maneiras dos habitantes viverem e os ensinamentos religiosos ministrados nos tempos passados, quando poucos habitantes conheciam as leis de Deus das reencarnações e desencarnações, as mediunidades comumente se encontram perturbadas. Observa-se que os espíritos reencarnados em nossa crosta, que possuíram mediunidades amplamente úteis, foram espíritos missionários, que aqui reencarnaram com a missão de esclarecer, instruir e orientar os habitantes, tais como os profetas Moisés e o Mestre Jesus. Quer seja médium, quer siga as leis de Deus ou não, as faculdades mediúnicas de que está dotado permitirá ao médium formado por espírito velho realizar prodígios e maravilhas que causam admiração e espanto às pessoas. O exercício das faculdades mediúnicas não é indício de elevação espiritual. Os dons mediúnicos e as dores e doenças refletidas. O espírito velho já formou integralmente o psiquismo e, por tal razão, possui estrutura espiritual para suportar a pressão espiritual provocada por outros espíritos. Nunca irá apresentar a mediunidade compulsória, pois já possui a natural, aflorada tempestivamente, pode apresentar a mediunidade perturbada. Quando o espírito velho está com a mediunidade perturbada, poderá sentir influência de espíritos desencarnados, poderá sofrer obsessão, perseguição espiritual, obsessão complexa, fascinação, possessão, subjugação, alienação mental ou outras perturbações. Passando a frequentar um centro espírita e a cuidar da mediunidade, normalmente irá se ajustando e a mediunidade atingirá um nível suportável, sempre com tendência a ficar melhor, à medida que passar a praticar os ensinos de Jesus. A exemplo dos médiuns formados por espíritos de mediana evolução, podem sofrer as doenças e as dores refletidas, além de poderem apresentar sensibilidade mediúnica acentuada. No caso de apresentarem sensibilidade mediúnica acentuada, vivem normalmente doentes. É comum um estado depressivo, enxaquecas, sinusites, mudança repentina de humor, estado emocional instável. São acometidos de inúmeras modalidades de enfermidades materiais de difícil diagnóstico ou causa desconhecida. Sofrem de doenças efêmeras e dores repentinas em várias regiões do corpo, sem nenhuma razão aparente, que podem desaparecer, sozinhas, da mesma forma que surgiram, depois de lhes causar bastante dor, sofrimento, perturbação e outros contratempos. Quando o espírito velho está com a mediunidade ajustada, ele está bem. Legal, Paulinho, obrigado, viu? Essa parte das doenças refletidas, vocês verem que é bem parecido com o espírito mediano evolução, né? Acaba ainda, mesmo sendo espírito velho, ele acaba refletindo no seu corpo espiritual e no seu corpo físico muitas das doenças que
são consequência da vida que da vida que ele vivenciou em outras reencarnações. Ó, para a gente fechar aqui essa parte que o Paulinho leu e esse último, até o último parágrafo do que a Ana leu para a gente também no começo da página. Ó, lição de casa, hein? Fica de lição de casa, talvez não ler tudo, mas, se possível, ler os ensinamentos de Jesus e a última parte, as instruções dos Espíritos, do capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21. Por quê? Vamos lá. Como a nossa apostila está falando aqui, esses espíritos, né, esses espíritos velhos, muitas vezes acabam desviando do caminho deles. E como a gente consegue reconhecer isso? Como a gente consegue perceber? Quando esses espíritos estão encarnados, fica mais fácil. Aí, até porque eu falei para vocês lerem, porque lá nesse capítulo tem aquela passagem de Jesus onde ele fala sobre a árvore. A árvore boa não pode dar maus frutos, como a árvore ruim não pode dar bons frutos. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer? A gente reconhece o bom e o mau espírito através do trabalho e do resultado do trabalho que ele realiza. Não pelo que aparenta, não porque ele fala, mas sim pelo resultado do trabalho que ele está fazendo. E o que acontece? Por que a gente está falando isso? Porque muito desses espíritos, quando estão encarnados, gente, tenham certeza, eles estão preocupados com seus próprios interesses. Então, se for do interesse deles, rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, rezarem Salmo 91, Salmo 23, prece de Cáritas ou qualquer outra coisa, eles vão fazer. Eles não têm vergonha e não tem nenhum problema deles fazerem isso, porque eles estão interessados nos seus próprios interesses. Então, muitas vezes, a gente vai perceber o quê? Ele vai falar, ele vai aparentar uma coisa, mas as ações, o trabalho deles não condizem com aquilo que ele fala. Por exemplo, ele vai falar que ele é caridoso. Ah, eu sou um espírito caridoso, eu ajudo as pessoas. Tá, ele até ajuda, mas na primeira ajuda que ele faz, a primeira coisa que ele faz é o que é? É mostrar para todo mundo, através de internet, Instagram, Facebook, que ele está lá ajudando as pessoas. O que Jesus diz? Que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Então você, opa, já tem coisa errada aí. Um outro exemplo, ele vai falar que ele é caridoso, que ele ajuda o próximo. Aí você vai parar, vai olhar e vai fazer assim, mas espera aí, ele fala que ele é caridoso e ele ajuda, mas eu só vejo ele ajudar a família dele, as pessoas que estão à volta dele. Isso é caridade? Então perceba que é nas ações que ele produz, do que ele realmente faz, é que a gente pega. Uma outra coisa também, e isso é muito comum nos dias de hoje. Ele vai falar que ele é escolhido de Deus, que Deus fala por ele, que ele é um enviado da espiritualidade, que ele é abençoado. A gente vê muito isso hoje. Um outro exemplo, Jesus. O que Jesus ele falava? Vocês têm alguma passagem onde Jesus bateu no peito e falou lá, eu sou o espírito mais evoluído que passou por aqui? Ou que vai passar? Não. Quem falava isso? Eram as pessoas que estavam à volta dele que reconheciam isso nele. As pessoas que falavam, nós reconhecemos que é um enviado de Deus pelas maravilhas que faz. Não era ele que se autoproclamava um enviado de Deus. Isso a gente vê muito desses espíritos, como a gente leu lá no começo, que a gente falou que muitos desses espíritos vão ocupar, serão líderes religiosos e muitas coisas. Então, muitos trabalham, aparentemente, pensando numa coletividade e mostrar o caminho de Deus, mas no final eles estão preocupados apenas com seus próprios interesses. Então, são nessas situações que a gente pega, principalmente porque aquilo que ele fala é diferente daquilo que ele realmente produz. O que a gente precisa estar atento é manter uma certa distância disso, porque como eles são os espíritos velhos, ele tem um magnetismo muito grande e muitas vezes a gente vai estar envolvido naquela história, a gente vai acreditar naquilo e a gente vai perder o discernimento da coisa. Às vezes está aqui na nossa frente, a gente está vendo, só que a gente não começa a não acreditar no que a gente está vendo. A gente vai procurar outras desculpas, outras coisas para justificar aquilo, e aquilo que a gente está vendo com os nossos próprios olhos é mentira. E a gente vê muito isso. E isso é causado por esses espíritos velhos que estão nessa posição de influenciar as outras pessoas. Mas como eles estão encarnados, a gente consegue ver, fica mais fácil a gente diferenciar. E agora, quando eles estão desencarnados, como é que a gente faz? Se a gente não vê. Aí entra uma coisa que lá o capítulo fala, e uma coisa que o Silvio também falou, para quem teve no trabalho domingo, também interessante, que acaba complementando isso. Muitas vezes esses espíritos desencarnados, como a nossa apostila aqui falou, eles vão se apresentar no primeiro momento como um mentor espiritual.
Eles vão transmitir mensagens bonitas, eles vão lá rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, e muitas vezes a gente vai abrir lá, se a gente não se conectar com o nosso mentor lá, direitinho, fazer uma prece, procurar, por exemplo, abrir uma mensagem, alguma coisa, se a gente abrir assim aleatório, pode ser um espírito aí passar, ele vai mudar a energia dele ali, ele vai transmutar a energia dele para aparecer uma energia leve, a gente vai achar que é um mentor ali que está mostrando uma mensagem para nós. Como que a gente vai perceber isso? Num primeiro momento, ele vai fazer o trabalho igual a um mentor, mas no passar do tempo, vocês vão ver, principalmente prestando atenção nas suas intuições, nos seus pensamentos, o que está sendo sugerido. Na maioria das vezes vão ser pensamentos diferentes da nossa índole. Por exemplo, de repente você tem uma situação lá que você precisa se posicionar em relação a alguma coisa, falar com alguma pessoa. De repente vai vir um pensamento e vai falar assim, fala uma mentira lá para ela, não tem problema não, é uma mentirinha, ninguém vai saber que é verdade, dá uma desculpinha lá para ela, pronto, e acabou. Se não é da sua índole, você vai estranhar, você vai falar, mas por que veio esse pensamento para mim? Eu não faço isso. Então, são nessas situações, muitas vezes, que a gente pega. Tem um outro exemplo muito curioso, que não foi nem desencarnado, foi um encarnado que falou uma vez numa reunião lá, onde eu trabalho lá, que eu fiquei inconformado, mas é o que ele acredita, né? O que eu vou fazer? Teve uma situação lá que ele falou assim, antes a mãe do outro chorar do que a minha. Aí eu fiquei pensando assim, aí você vai pensar, trazendo para o desencarnado, ele vai falar, ele vai sugerir o quê? Se dane os outros, pense em você, se preocupe com você. Os outros lá, problema dos outros. Foi o que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou? Queira para o próximo aquilo que quer para você. Então, se eu não quero que a minha mãe chore, eu não quero que a mãe do próximo também chore. Então, perceba que são nessas situações que a gente vai pegar. Aí entra o que o Silvio falou para a gente no trabalho de domingo. O tempo. Não acatar esses pensamentos e já agir, colocar em prática num primeiro momento. Esperar um pouco, para justamente a gente ter esse discernimento, para a gente passar por esse crivo da nossa razão e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque se a gente fizer, nós seremos responsáveis por aquilo que nós fizemos. Mesmo a gente sendo intuído por esses espíritos. Quem foi lá? Quem foi lá que fez? Quem foi lá que falou? Fomos nós. E muitas vezes a gente perde a amizade, perde pessoas queridas do nosso coração. Por quê? Vê uma ideia na cabeça lá, a gente teve aquele momento lá, a gente não tem um ditado popular que a gente fala assim, pronto, falei? Pronto, falei, né? A gente quer desabafar, quer falar o que a gente está sentindo, não pensa nas consequências, vai lá e desabafa lá. Tudo para a pessoa. E aí a gente perde, aí depois a gente para pensar, pô, não devia ter falado assim, né? O que deu em mim para ter falado daquele jeito? E aí já era. É que nem o pessoal fala, a palavra é que nem uma flecha, né? Foi, ela não volta. Então, já foi. Então, nós muitas vezes somos responsáveis por trabalho, por situações, por consequências de algo que a gente não parou para a gente pensar e muitas vezes não era nosso. Era influência desses espíritos com outro objetivo. Às vezes eles se utilizam da gente, do mesmo jeito que a gente pode ser um instrumento para o bem, a gente pode ser um instrumento para o mal. Às vezes a pessoa está com algum problema, está com alguma coisa difícil, esse espírito vem e intui a gente para a gente falar uma coisa lá que vai machucar a pessoa ainda mais. E isso acontece, às vezes a gente não percebe isso. Porque a gente foi lá, catou aquilo lá e mandou ver. Então a gente precisa tomar, às vezes, esses cuidados. E uma dessas ferramentas é isso, a gente perceber o que é intuído para a gente. Se a gente, que nem eu dei o exemplo da mentirinha, né? Se a gente conta a mentirinha a todo momento, aí dá, né? Não tem como a gente realmente perceber. Mas como a gente, por exemplo, está procurando trabalhar, está procurando melhorar, fica mais fácil a gente perceber essas intuições. A gente fala, mas peraí, por que veio esse pensamento para mim? Né? De repente, de causar algum mal, de fazer alguma coisa em relação a uma outra pessoa. São esses cuidados que a gente pode ter que vão nos ajudar no dia a dia, principalmente pensando nas consequências disso no futuro, para que a gente não se prejudique perante as leis de Deus em relação a isso. Muitas vezes não era a gente que queria fazer aquilo ou dizer aquilo. Foi intuído, a gente foi lá e fez. Justamente porque não passou por esse nosso discernimento. Então, são essas ferramentas das quais a gente pode usar. É difícil? É difícil, mas se a gente está atento, se a gente não se deixa levar por esse primeiro impulso, a gente consegue pegar. E assim como o Silvio falou lá no trabalho de domingo, a gente dá trabalho para esses espíritos em relação às influências que ele possa ter em relação a nós. Eles vão começar a procurar outro. Eles viu que esse não dá, tá difícil, não vou perder tempo não, vou atrás de outro. E aí, pelo menos, a nossa parte a gente está fazendo. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar? Ficou claro? Muito bem claro, Marcelo. Então tá bom. Tá bom. Depois da gravação a gente fala. Tá bom. Então, se ficou claro para todas as partes,
A gente vai encerrar, então, a gravação. A gente já agradece, né, a todos pela paciência, né, de estar aqui com a gente, mas as informações eram muito necessárias, são importantes, são muito atuais, é justamente o que a gente está vivendo hoje, e serve aí como um parâmetro para a gente estar pensando, para como a gente está agindo, como a gente está se comportando, principalmente para a gente não se endividar mais perante as leis de Deus. A gente já está pagando um monte de coisa aí de vida passada, né? Vamos nos endividar mais ainda, né? Vamos tentar aí, aos poucos, pelo menos, não aumentar a pilha de louça para lavar, né? Vamos, pelo menos, deixar no mesmo nível, né? A gente já vai estar seguindo um caminho melhor. Mas desejamos a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se Deus assim nos permitir, na semana que vem, onde a gente vai continuar o assunto sobre o espírito velho, a gente vai falar sobre mais coisas aí também. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos. Fiquem todos com Deus. Até lá, então. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus.